Perdida nas profundezas de uma floresta sombria, uma menina de apenas 7 anos caminhava sem rumo, com fome, frio e medo, até que encontrou algo que ninguém esperaria: um trem abandonado, coberto de ferrugem e mistério. O que ela descobriu dentro daquele trem e quem apareceu no momento mais desesperador mudou sua vida para sempre. Esta história começa numa tarde fria de outono de 1938, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais. Helena tinha apenas 7 anos, cabelos castanhos desgrenhados, vestido remendado e pés sujos. Ela vivia com a tia Carmen desde que os pais haviam morrido de febre tifoide 2 anos antes. A tia não queria a menina. A aceitou apenas pela pequena herança que os pais de Helena haviam deixado. Tia Carmen era uma mulher amarga e cruel. Obrigava Helena a trabalhar desde o amanhecer, limpando a casa, lavando roupas no rio, buscando lenha na floresta. A menina raramente comia mais que pão duro e água. Dormia num canto da cozinha, sobre alguns trapos velhos. Apanhava quase todos os dias por qualquer motivo. Uma xícara quebrada, uma roupa mal lavada, um olhar que a tia interpretava como desrespeitoso. Helena era uma criança triste e assustada. Não tinha amigos, não ia à escola. Vivia isolada naquela casa de madeira nos arredores da cidade, com apenas a companhia da tia cruel e de um gato velho que às vezes dormia ao seu lado nas noites frias. A menina sonhava com os pais. Lembrava vagamente do carinho da mãe, do sorriso do pai, e chorava em silêncio, perguntando a Deus por que havia ficado sozinha no mundo. Até que chegou aquele dia fatídico. Era uma manhã de maio, céu cinzento e vento frio. Tia Carmen acordou de mau humor, mais irritada que o normal. Gritou com Helena porque o café estava frio. Quebrou um prato na parede, furiosa. Pegou a menina pelo braço com força, deixando marcas roxas na pele fina. E então disse as palavras que mudaram tudo. Você não serve para nada. Suma da minha frente. Vai buscar lenha na floresta e só volta quando tiver um feixe completo. Se voltar antes, vai apanhar até não poder andar. Helena saiu correndo, com lágrimas nos olhos. Entrou na floresta que cercava a propriedade, aquela mata densa e escura que se estendia por quilômetros. A menina já havia ido ali outras vezes, mas sempre perto da borda, nunca se aventurando muito. Mas naquele dia, cega pelas lágrimas e pela dor, ela foi andando cada vez mais fundo. O que Helena encontrou naquela floresta vai te emocionar de uma forma que você não imagina. Fica até o final, porque essa história de sobrevivência e esperança vai tocar seu coração. E se você está gostando, deixa aquele like para fortalecer nosso canal. Helena caminhou por horas pela floresta. Juntava gravetos secos aqui e ali, mas estava tão abalada emocionalmente que não prestava atenção no caminho. As árvores eram altas e densas, bloqueando a luz do sol. O chão estava coberto de folhas úmidas e raízes retorcidas. Sons estranhos vinham de todos os lados. Pássaros gritando, galhos quebrando, o vento assobiando entre as árvores. Quando Helena finalmente parou para olhar ao redor, percebeu que não sabia mais onde estava. Tudo parecia igual. Árvores, arbustos, sombras. Ela tentou voltar pelo caminho que havia vindo, mas não conseguia identificar por onde havia passado. O pânico começou a crescer no peito da menina. Ela gritou por ajuda, mas apenas o eco de sua própria voz respondeu. A tarde foi caindo. O céu ficou ainda mais escuro. Helena começou a correr, desesperada, tropeçando em raízes, arranhando os braços nos espinhos, rasgando ainda mais o vestido já maltratado. Ela chorava convulsivamente, chamando pela mãe que não estava mais neste mundo, implorando por alguém que a salvasse. A noite chegou, e na floresta, a escuridão era absoluta. Helena não conseguia ver a própria mão na frente do rosto. Ela se encolheu ao pé de uma árvore grande, tremendo de frio e medo. Ouvia sons terríveis na escuridão. Uivos distantes, movimentos nas folhas secas. Ela tinha certeza que eram lobos, onças, cobras. A menina rezava baixinho, as orações que a mãe lhe havia ensinado anos atrás. Passou a noite inteira acordada, aterrorizada demais para dormir. Quando finalmente o amanhecer começou a clarear, Helena se levantou com as pernas dormentes e o corpo todo dolorido. Estava com fome, sede e exausta, mas precisava encontrar uma saída. Precisava sobreviver. Ela caminhou o dia inteiro novamente, cada vez mais fraca. Bebeu água de um riacho que encontrou, matando um pouco a sede.
Comeu algumas frutas silvestres que reconheceu, mas não eram suficientes. O segundo dia na floresta foi ainda pior que o primeiro. Helena começava a perder a esperança. Começava a aceitar que talvez nunca mais encontrasse o caminho de volta. No terceiro dia, a menina estava em estado deplorável. O vestido estava em farrapos, os pés sangravam de tanto andar, o rosto estava arranhado e sujo, ela mal conseguia continuar caminhando, arrastava as pernas com dificuldade. E foi quando começou a chover. Uma chuva fria e forte de outono. Helena estava encharcada em minutos, tremendo incontrolavelmente. Foi procurando abrigo da chuva que ela viu algo impossível no meio da floresta. Entre as árvores, coberto de vegetação e ferrugem, havia um trem. Um trem antigo, abandonado, parado nos trilhos invadidos pelo mato. Helena pensou que estava delirando, que a fome e o cansaço estavam fazendo ela ver coisas. Mas não, era real. Helena se aproximou lentamente do trem. Era uma locomotiva a vapor antiga, provavelmente dos anos 1920, seguida por 3 vagões de carga. Tudo estava coberto de ferrugem vermelha, videiras, musgo. Os trilhos estavam completamente invadidos pela vegetação, como se aquele trem estivesse ali há décadas, esquecido pelo mundo. A menina subiu com dificuldade na plataforma de um dos vagões. A porta estava entreaberta. Ela empurrou e entrou. O interior estava escuro, úmido, cheirava a mofo e madeira podre, mas estava seco. A chuva não entrava ali. Helena se encolheu num canto, tirando o vestido encharcado e torcendo a água. Tremendo de frio, ela se enrolou em alguns trapos velhos que encontrou no vagão. Ali, naquele trem abandonado no meio da floresta, Helena finalmente dormiu. Um sono profundo de exaustão. Quando acordou, já era tarde da noite. A chuva havia parado. Através das frestas do vagão, ela podia ver a lua cheia iluminando a floresta. Tudo estava em silêncio, um silêncio quase sobrenatural. Helena começou a explorar o trem. Acendeu uma pequena fogueira com gravetos secos que encontrou dentro do vagão, usando pedras para fazer faísca, como havia visto um vendedor ambulante fazer uma vez. A luz fraca da fogueira revelou o interior do vagão. Havia caixotes velhos, sacos rasgados, ferramentas enferrujadas, sinais de que aquele trem havia sido abandonado no meio de uma viagem, décadas atrás. No segundo vagão, Helena encontrou algo surpreendente: latas de comida preservada. Estavam enferrujadas por fora, mas algumas ainda pareciam seladas. A menina tinha tanta fome que não hesitou. Conseguiu abrir uma lata usando uma pedra. Dentro havia feijão em conserva. Cheirava forte, mas não parecia estragado. Helena comeu tudo, desesperada por comida. Nos dias seguintes, Helena transformou o trem em sua casa. Limpou um dos vagões o melhor que pôde. Fez uma cama com trapos velhos. Mantinha uma pequena fogueira sempre acesa para se aquecer. Encontrou mais latas de comida nos vagões. Algumas garrafas de vidro que usava para guardar água do riacho próximo. A menina estava sobrevivendo, mas a solidão era terrível. Helena passava os dias explorando os arredores do trem, sempre com medo de se perder ainda mais. Conversava sozinha, conversava com bonecas imaginárias, cantava as canções que a mãe cantava para ela dormir. À noite chorava baixinho, desejando que alguém a encontrasse, mas ao mesmo tempo com medo de voltar para a casa da tia cruel. Passaram-se semanas. Helena havia perdido a conta dos dias. O cabelo cresceu ainda mais desgrenhado. O corpo ficou mais magro. Mas ela estava viva. Tinha água, um pouco de comida, abrigo. Havia até se acostumado com os sons da floresta. Não tinha mais tanto medo. Alguns animais pequenos começaram a se aproximar do trem. Um esquilo que ela alimentava com pedaços de comida. Passarinhos que pousavam nos vagões. Mas o suprimento de comida estava acabando. Helena havia consumido quase todas as latas que encontrou. Em breve não teria mais nada para comer além de frutas silvestres, que não eram suficientes. A menina estava ficando cada vez mais fraca. Começou a ter febre. Tossia muito. As noites estavam ficando mais frias com a chegada do inverno. Uma noite, Helena estava deitada no vagão, tremendo de febre e frio, quando ouviu um som que não ouvia há semanas. Passos. Passos humanos quebrando galhos secos. Alguém estava se aproximando do trem. O coração da menina disparou. Seria alguém que vinha salvá-la? Ou seria alguém perigoso? Ela se encolheu num canto escuro do vagão, escondida, esperando.
A luz de uma lamparina a querosene iluminou o interior do vagão. Helena viu a silhueta de um homem alto entrando. Ele carregava uma mochila nas costas e usava roupas simples de trabalhador. Tinha a barba grisalha, cabelos longos, mas o rosto não parecia ameaçador. Parecia cansado, triste. O homem olhou ao redor do vagão com a lamparina e então viu a menina encolhida no canto. Os dois ficaram paralisados, olhando um para o outro. Helena estava apavorada, pronta para correr. O homem estava chocado, claramente não esperando encontrar uma criança ali. O homem falou primeiro. Sua voz era grave, mas suave. Não precisa ter medo, pequena. Não vou te machucar. Helena não respondeu, apenas observava cada movimento dele. O homem colocou a lamparina no chão e sentou, mantendo distância. Você está sozinha aqui? Há quanto tempo? Helena finalmente encontrou a voz, fraca e rouca de tanto não usar. Não sei, muitos dias. Me perdi na floresta. E então começou a tossir violentamente. O homem se aproximou com cuidado, viu que a menina estava ardendo em febre. Tirou da mochila um cantil com água e ofereceu. Helena bebeu avidamente. O homem se apresentou. Seu nome era Miguel. Tinha 52 anos. Era viúvo, havia perdido a esposa e a filha pequena numa epidemia de gripe 5 anos antes. Desde então, vagava pelo país trabalhando aqui e ali sem destino certo. Havia descoberto aquele trem abandonado há alguns anos e às vezes voltava para passar alguns dias quando precisava de solidão. Miguel preparou chá quente para Helena usando ervas que carregava na mochila. Deu a ela pão e queijo que havia comprado na última cidade. A menina comeu devagar, como se fosse a melhor comida do mundo. E enquanto comia, contou sua história. A morte dos pais. A tia cruel, como se perdeu na floresta, como havia sobrevivido ali por semanas. Miguel ouviu tudo em silêncio, com os olhos marejados. Aquela menina magra e doente lembrava sua própria filha. Clara tinha a mesma idade quando morreu. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo jeito assustado. Algo dentro do coração partido de Miguel começou a despertar. Uma vontade de proteger, de cuidar, que ele pensava ter perdido para sempre. Nos dias seguintes, Miguel cuidou de Helena. Conseguiu baixar a febre usando chás medicinais. Limpou os ferimentos dela. Deu-lhe comida adequada. Contou histórias para distraí-la. E Helena, pela primeira vez em anos, sentiu-se segura. Sentiu que alguém se importava se ela vivia ou morria. Miguel era um homem gentil, apesar da aparência rude. Havia sido carpinteiro antes da tragédia que destruiu sua família. Sabia fazer muitas coisas com as mãos. Consertou partes do vagão para torná-lo mais confortável. Construiu uma cama melhor para Helena. Fez brinquedos simples de madeira para ela. Helena começou a sorrir novamente, algo que não fazia há tanto tempo que havia esquecido como era. Brincava com os brinquedos que Miguel fazia. Ajudava-o a cozinhar. Ouvia fascinada as histórias que ele contava sobre lugares que havia visitado, pessoas que havia conhecido. E Miguel, que estava morto por dentro há 5 anos, começou a sentir-se vivo novamente. Passaram-se semanas. Miguel e Helena haviam criado uma rotina. Acordavam com o sol. Miguel ia caçar ou pescar enquanto Helena mantinha a fogueira acesa. Comiam juntos. À tarde, Miguel ensinava coisas para a menina. Como identificar plantas comestíveis. Como fazer fogo sem fósforos. Como seguir o sol para não se perder. Helena absorvia tudo, ansiosa por aprender. À noite, sentados ao redor da fogueira, conversavam. Helena perguntava sobre a família de Miguel. Ele contava, com voz embargada, sobre a esposa amada e a filha preciosa que havia perdido. Como havia ficado sozinho e sem rumo, como havia abandonado tudo e começado a vagar pelo país, tentando fugir da dor. E Helena contava sobre os pais, como a mãe cantava para ela dormir, como o pai a levava no colo, como eram felizes apesar da pobreza, como tudo mudou quando eles morreram, como a tia a tratava. Miguel ouvia com raiva contida, imaginando como alguém podia ser tão cruel com uma criança. Uma noite, Miguel fez a pergunta que vinha evitando. Helena, você quer voltar? Voltar para a cidade? Procurar sua tia? A menina ficou em silêncio por um longo tempo, e então respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Não quero voltar para lá. A tia não gosta de mim. Ela me bate. Me faz passar fome. Prefiro ficar aqui com você. Miguel sentiu o coração apertar.
Sabia que não podiam ficar ali para sempre. O inverno estava chegando, seria impossível sobreviver na floresta. Mas também não podia simplesmente devolver a menina para aquela mulher cruel. Passou a noite inteira acordado pensando, decidindo o que fazer. No dia seguinte, Miguel acordou com a mente decidida. Chamou Helena para uma conversa séria. Pequena, não podemos ficar aqui quando o inverno chegar. Vamos congelar. Precisamos ir para a civilização. Helena ficou tensa, com medo de ser devolvida à tia. Miguel continuou, mas não vou te levar de volta para aquela mulher. Nunca. Vamos para outra cidade, longe daqui. E se você quiser, se você me aceitar, eu gostaria de cuidar de você, de ser sua família. Helena olhou para Miguel com os olhos arregalados. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. De verdade? Posso ficar com você para sempre? Miguel assentiu com lágrimas nos olhos. Se você quiser. Eu sei que não sou seu pai de verdade, mas posso tentar. Posso te dar uma casa, comida, mandar você para a escola. Posso te proteger. Helena se jogou nos braços de Miguel, chorando de felicidade. Era a primeira vez em anos que alguém oferecia amor, segurança, um lar. Miguel abraçou a menina com força, sentindo que finalmente havia encontrado um propósito para continuar vivendo. Deus havia tirado sua filha, mas agora colocava outra criança em seu caminho, uma criança que precisava dele tanto quanto ele precisava dela. Nos dias seguintes, Miguel e Helena se prepararam para deixar a floresta. Miguel havia guardado algum dinheiro dos trabalhos que fazia. Seria suficiente para chegarem a uma cidade distante e recomeçarem. Ele sabia que seria complicado adotar uma criança sem documentos, sem ser parente, mas conhecia gente que podia ajudar, que podia arranjar papéis. Eles deixaram o trem abandonado numa manhã clara de junho. Helena olhou para trás uma última vez, para aquele lugar que havia sido seu abrigo, seu refúgio. Segurou firme na mão de Miguel e os dois começaram a caminhar pela floresta. Miguel sabia o caminho. Tinha marcas nas árvores que havia feito em visitas anteriores. Levaram 3 dias para sair da floresta. Eram 3 dias difíceis, caminhando horas seguidas, dormindo no chão, comendo pouco. Mas Helena não reclamou nenhuma vez. Estava feliz, esperançosa. Tinha alguém ao seu lado agora. Não estava mais sozinha. Quando finalmente saíram da floresta, avistaram uma estrada de terra. Miguel e Helena caminharam pela estrada até encontrarem um pequeno vilarejo. Miguel comprou passagens de trem para uma cidade do interior de São Paulo, onde tinha um amigo antigo que podia ajudá-los. A viagem de trem foi mágica para Helena. Era a primeira vez que ela viajava de verdade, que via o mundo além da pequena cidade onde nasceu. Ela pressionava o rosto contra a janela, admirando as paisagens que passavam. Campos verdes, montanhas azuis, pequenas cidades. Miguel sorria vendo o encantamento da menina. Chegaram à cidade de destino depois de 2 dias de viagem. Miguel procurou seu amigo, um carpinteiro chamado Antônio que tinha oficina própria. Antônio recebeu Miguel com surpresa e alegria. Os dois não se viam há anos. E quando Miguel contou a história de Helena, Antônio se ofereceu para ajudar. Antônio conhecia um advogado que cuidava de casos de adoção. Com algum dinheiro e alguns favores, seria possível regularizar a situação de Helena. Miguel poderia se tornar o tutor legal dela. Levaria tempo, mas era possível. Enquanto isso, Miguel e Helena se instalaram num quartinho alugado simples. Miguel conseguiu trabalho na oficina de Antônio. Helena foi matriculada numa escola pública. Pela primeira vez na vida, a menina estava tendo uma infância normal. Tinha roupas limpas, comida todo dia, uma cama confortável. E tinha Miguel que cuidava dela com todo o amor que guardava da filha que havia perdido. Os meses passaram. Helena se adaptou à nova vida com facilidade surpreendente. Na escola, apesar de nunca ter estudado antes, ela aprendia rápido. Era inteligente e dedicada. Os professores ficavam impressionados com seu progresso. Em poucos meses, ela já estava lendo e escrevendo, alcançando os colegas que estudavam há anos. Miguel trabalhava duro na oficina de carpintaria. Acordava cedo, voltava tarde, mas sempre encontrava tempo para Helena. Jantavam juntos todas as noites. Ele ajudava com a lição de casa. Nos fins de semana, faziam passeios simples. Iam ao parque, à feira, à igreja. Eram momentos preciosos para os dois. A adoção foi finalmente aprovada em 1939, quase um ano depois que se conheceram na floresta.
Miguel chorou quando recebeu os papéis. Helena era oficialmente sua filha agora. Ele podia protegê-la legalmente, garantir que ninguém a tiraria dele. Helena também chorou, lágrimas de felicidade pura. Tinha um pai novamente. Tinha uma família. A vida não era rica, mas era feliz. Miguel e Helena moravam numa casinha simples que conseguiram alugar com o salário dele. Tinham o suficiente para viver com dignidade. Helena continuava indo à escola. Sonhava em ser professora quando crescesse. Miguel estava orgulhoso da menina que havia se tornado. Às vezes Helena tinha pesadelos sobre a tia cruel, sobre os dias perdida na floresta. Acordava assustada no meio da noite, mas Miguel estava sempre lá. Acendia a lamparina, abraçava a menina, dizia que estava tudo bem, que ela estava segura. E Helena voltava a dormir tranquila. Miguel também tinha seus momentos difíceis. Às vezes, a saudade da primeira família apertava o coração. Ele guardava uma foto da esposa e da filha que perdeu, olhava com lágrimas nos olhos. Mas não era mais aquela dor paralisante de antes. Era uma saudade doce, uma memória preciosa. Porque agora ele tinha Helena, e ela precisava dele inteiro, presente, vivo. Os anos passaram. Helena cresceu forte e saudável. Aos 12 anos, era uma menina bonita, inteligente, cheia de sonhos. Ainda lembrava da floresta, do trem abandonado, mas parecia outra vida, uma vida que ficou para trás. Agora ela tinha futuro, tinha esperança. Miguel envelheceu com dignidade. Os cabelos ficaram completamente brancos, as rugas se aprofundaram, mas estava feliz, realizado. Havia salvado uma criança, e no processo, havia salvado a si mesmo. Aquela menina perdida na floresta havia dado sentido novamente à sua vida. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou e o Brasil comemorava, Helena tinha 13 anos. Estava no último ano da escola primária, com notas excelentes. Miguel estava planejando mandar ela para o ginásio, mesmo sendo difícil financeiramente. Queria que a filha tivesse todas as oportunidades que ele não teve. Numa tarde de domingo, Miguel e Helena voltaram à floresta. Não aquela onde se conheceram, estava longe demais, mas a uma floresta próxima da cidade onde moravam. Caminharam entre as árvores, ouviram os pássaros, respiraram o ar puro, e Miguel contou novamente a história de como se encontraram. Helena ouvia atenta, como sempre fazia, mesmo já conhecendo cada detalhe. Sabe, Helena, disse Miguel, eu não acredito em coincidências. Eu estava caminhando sem rumo pela vida, morto por dentro. Você estava perdida na floresta, sem esperança. E nos encontramos. Foi o destino. Foi Deus colocando duas almas quebradas juntas para se curarem. Helena abraçou o pai forte. Eu te amo, pai. Obrigada por ter me salvado, por ter me dado uma família. Miguel beijou o topo da cabeça da filha. Não, filha. Obrigado você. Foi você quem me salvou. Me deu razão para viver novamente. Helena se tornou professora, como sempre sonhou. Formou-se na escola normal em 1950, aos 18 anos. Foi uma das melhores alunas da turma. Miguel estava na formatura, chorando de orgulho, vendo aquela menina que havia encontrado perdida na floresta, agora como uma mulher educada e digna. Helena começou a lecionar numa escola primária da cidade. Amava ensinar as crianças, especialmente as mais pobres, as que vinham de famílias difíceis. Ela entendia a dor delas porque havia vivido aquela dor, e tentava ser para elas o que Miguel havia sido para ela: esperança, proteção, amor. Miguel continuou trabalhando na carpintaria até os 70 anos. Só parou quando o corpo não aguentou mais. Helena, que já ganhava seu próprio salário, assumiu o cuidado do pai com a mesma dedicação que ele havia cuidado dela. Os papéis se inverteram, mas o amor permaneceu o mesmo. Em 1960, Helena se casou com um professor da escola onde trabalhava. Um homem bom e gentil, que Miguel aprovou imediatamente. No casamento, quando o padre perguntou quem entregava a noiva, Miguel levantou com dificuldade, apoiado na bengala, e disse com voz forte: Eu entrego, seu pai, e caminhou com Helena até o altar. Helena teve 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e Miguel foi o avô mais dedicado que se pode imaginar. Contava histórias para os netos, fazia brinquedos de madeira como fazia para Helena quando criança. Os netos o adoravam, chamavam de Vovô Miguel. Uma noite de inverno de 1965,
Miguel chamou Helena para uma conversa séria. Ele estava com 78 anos, a saúde debilitada. Sabia que não tinha muito tempo. Helena, disse ele, segurando a mão da filha, eu preciso que você saiba que estes últimos 27 anos, desde que te encontrei naquela floresta, foram os anos mais felizes da minha vida. Você me deu tudo, família, amor, propósito. Sou grato todos os dias. Helena chorou, segurando a mão do pai. Pai, você salvou minha vida, literalmente, e me deu tudo que uma filha pode querer. Você é o melhor pai que alguém poderia ter. Miguel sorriu. Não, filha, somos dois sobreviventes que se encontraram no momento certo. Dois náufragos que se salvaram mutuamente. Miguel faleceu dormindo numa noite tranquila de julho de 1965. Helena estava ao lado dele, segurando sua mão. Ele partiu em paz, com um sorriso no rosto. Foi enterrado ao lado de sua primeira esposa e filha, finalmente reunido com elas. Mas deixou outra família aqui, uma família que construiu do nada, a partir do amor puro. Helena viveu até os 83 anos. Aposentou-se da escola aos 65, mas nunca parou de ensinar. Dava aulas particulares para crianças carentes de graça. Criou uma pequena biblioteca comunitária em memória de Miguel e contava sua história para qualquer um que quisesse ouvir. Ela sempre voltava àquela primeira floresta. Mesmo depois de tantos anos, nunca conseguiu encontrar exatamente onde estava o trem abandonado. A natureza havia engolido completamente, mas não importava. O trem havia cumprido seu propósito. Havia sido o abrigo no momento de desespero, o lugar onde duas vidas se cruzaram. Quando Helena estava em seu leito de morte em 2016, cercada pelos filhos, netos e bisnetos, suas últimas palavras foram sobre aquele dia na floresta. Eu estava perdida, sussurrou ela. Completamente perdida. E ele me encontrou. Miguel me encontrou. E me deu uma vida. Agradeço a Deus todos os dias por aquele trem abandonado, por aquele encontro impossível. Esta é a história de Helena e Miguel, uma menina perdida e um homem quebrado, que se encontraram no lugar mais improvável e construíram uma família baseada no amor mais puro que existe, o amor que escolhemos, não o que nos é imposto pelo sangue. Helena não era filha de Miguel por nascimento, mas era filha dele por escolha, e isso era mais forte que qualquer laço biológico. A lição desta história é simples e profunda. Às vezes estamos perdidos na floresta da vida, sem rumo, sem esperança. E quando menos esperamos, encontramos alguém, ou alguém nos encontra. E aquele encontro muda tudo. Não existem coincidências. Existem conexões que o universo prepara para nós. Pessoas que aparecem exatamente quando mais precisamos delas. Miguel salvou Helena daquela floresta. Mas Helena salvou Miguel da floresta muito maior e mais escura, onde ele estava perdido. A floresta da depressão, da perda de sentido, da morte em vida. Os dois se salvaram mutuamente e juntos construíram algo lindo, uma família baseada em amor, escolha e gratidão.